Meu caro amigo, minha cara amiga, se você tem algum dinheiro no Brasil, tire esse dinheiro agora. E hoje nesse vídeo eu vou te falar sobre algumas maneiras para que você possa livrar o seu dinheiro das mãos do governo. O negócio está ficando complicado. Sim, meus caros amigos, se você ainda tem algum dinheiro aqui nesse país, nessa brazuela, ainda dá tempo de você tomar alguma medida para começar a proteger o seu dinheiro. Para você que não acredita, acha que eu estou sendo alarmista, mais um influenciador do YouTube querendo chamar a atenção. Bom, eu vou provar para você, por A mais B, o porquê você deve fazer isso hoje, agora. E eu não estou de brincadeira, estou falando muito sério, porque várias situações ocorreram no nosso governo que me fizeram, inclusive, eu mesmo fazer uma transferência de alguns valores que eu considero seguros para o exterior, e hoje você vai entender o porquê. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Benevides, eu sou especialista em holding familiar e proteção patrimonial. É só isso que eu faço hoje aqui no escritório. Apesar de ter advogados aqui que atuam em outras áreas, essa é a minha área de atuação. Bom, já são mais de 20 anos dedicados ao estudo do direito e eu quero muito ajudar você hoje aqui, esclarecendo o porquê, primeiro de tudo, você tem que tirar o seu dinheiro do Brasil. Uma das primeiras coisas que eu quero já falar é sobre o Drex. Mas só que a gente já tem muita coisa aqui no canal sobre o Drex, a gente tem muitos vídeos aqui falando sobre o Drex, então eu vou deixar aqui em cima uma playlist passando para que você depois possa assistir e entender o que está acontecendo no nosso país. Muitas pessoas não entenderam ainda esse movimento, a grande mídia não fala sobre isso, mas o meu papel é exatamente esse, é trazer para você a informação para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo e o que pode acontecer com o seu dinheiro. Muita gente lá na década de 90 se suicidou, lá com o plano lá da ministra Zélia Cardoso. E, meus amigos, eu quero que todos vocês aqui mantenham a sua mente blindada contra esse tipo de atitude do governo. Bom, se você parou para pensar nisso, se você acredita nisso que eu estou te falando, eu vou te dar, se você não acredita também, eu vou te dar algumas provas do que pode vir a acontecer. Bom, recentemente o STF ele abriu um precedente para o fim do sigilo bancário. E muito se falou, a própria mídia, falando que que isso não seria uma quebra de sigilo bancário, mas se você parar para pensar, e eu vou te dar aqui alguns alertas sobre isso, o primeiro deles foi essa decisão que autorizou o compartilhamento de dados bancários. E eles falaram que, obviamente, isso não é quebra de sigilo. Vou deixar a notícia passando aqui do lado. Depois você pode dar um Google e pesquisar. Mas nós sabemos que não é isso. Por quê? Porque a partir do momento em que eles liberaram esse compartilhamento de dados, no fim das contas, isso significa que as instituições financeiras vão compartilhar os seus dados de Pix, de cartão de crédito, de empréstimo. Então, sim, os seus dados eles estarão mais expostos. Você terá menos privacidade ou sequer terá privacidade em razão disso. Tá gostando desse conteúdo? Tá fazendo sentido para você? Então se inscreve aqui no canal e também curte esse vídeo porque isso vai ajudar muito. E olha, eu tenho muita coisa ainda para falar. Então agora eu acredito que seja um momento importante para você compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp, no grupo da família, nos grupos do Facebook. Compartilha lá, porque ninguém está falando sobre isso e eu estou aqui para alertar você. Bom, vamos lá. E o que mais está acontecendo? O que mais que está acontecendo agora e que pode gerar aí um grande prejuízo para a população brasileira? Bom, foi notícia também recentemente, vou deixar aqui do lado a notícia também, é uma notícia do site Infomoney, falando exatamente sobre a questão do confisco,
Que confisco é esse, Marcelo? Bom, o nosso amado governo, o nosso amado Lula, ele está em busca de mais recursos. Ele está em busca de tapar o rombo fiscal que hoje nós temos. Acho que está na casa dos trilhões, né? Mas eu posso deixar depois essa informação aqui embaixo para você. Bom, a grande questão é que o governo realmente ele está buscando maneiras de diminuir o déficit que ele tem hoje. Então hoje a gente tem o governo gasta, esse governo gasta demais e alguém vai acabar pagando essa conta. E quem é que paga essa conta é o povão, é o povo brasileiro, tá? Então o meu papel é justamente estar aqui para te alertar e proteger em relação a isso. Então tá aqui, ó, é confisco. Entenda porque o governo pode utilizar o seu dinheiro esquecido. Vamos lá. Gente, isso é um absurdo. Comenta aqui embaixo o que você está achando sobre essas medidas do governo. Se isso faz sentido para você, comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Se você concorda, se você discorda, é importante para a gente ter esse feedback. Se você está gostando desse vídeo, comenta aqui embaixo. Bom, a Secretaria de Comunicação do governo, a Secretaria de Comunicação Social, ela falou o seguinte, que não é confisco, pois a previsão para a incorporação desses recursos pelo Tesouro Nacional não é novidade. Está prevista em legislação há mais de 70 anos, na Lei 2.313 de 54. Não sendo considerado, portanto, é o confisco. Agora, você, meu amigo Beni, você, minha amiga Beni, você que me acompanha aqui já há muito tempo, eu quero fazer essa pergunta para você. Se você tem um dinheiro que está na sua conta e esse dinheiro não tem movimentação e o Estado ele vai lá e bloqueia esses valores, o nome disso é o quê? Se você tem um parente que faleceu e você não abriu o inventário, você não deu entrada no inventário e o governo vai lá e pega esse dinheiro porque está sem movimentação, o nome disso é o quê? Responda nos comentários também, para que eu saiba o que você está achando dessa loucura, né? O que você está achando dessa loucura? O Estado ele está fazendo isso porque ele precisa de maneiras, de meios para aumentar a arrecadação, porque o governo está gastando desenfreadamente. Então, ele vai sempre buscar de onde tirar dinheiro e de onde ele vai tirar dinheiro do nosso bolso. Não bastassem essas notícias que por mim, somente essas notícias já são alarmantes e preocupantes, nós temos a questão do Drex, que é algo que a gente já vem falando muito por aqui. Eu não vou entrar, mas é muito no mérito, mas é a moeda digital, né? Eu tenho um vídeo aqui, inclusive, falando sobre como se proteger do Drex com uma reserva em dólar. Vou falar um pouco mais sobre isso hoje aqui, porque tem a ver totalmente com esse vídeo, mas a questão é a seguinte: o Drex vai ser a moeda digital do governo, vai ser uma moeda centralizada. Então, vários, inclusive, órgãos do governo, eles vão trabalhar nessa blockchain de dados para saber tudo o que está acontecendo. Então, qualquer movimento que você fizer, qualquer conta que você pagar, qualquer dinheiro que entrar na sua conta, o governo ele vai saber. O governo ele vai poder cobrar diretamente na sua conta eventuais impostos que você não tenha pago. É o fim da sua privacidade, da sua liberdade. Muitos países, como os Estados Unidos, eles estão lutando. Tem projeto de lei contra o dólar digital. Tem gente falando, isso vai ser uma realidade. Nos próximos anos, todos os países terão contas digitais, terão moedas digitais. Bom, eu acredito que alguns países não vão entrar nessa. Inclusive, se a gente pode falar de um país que já fez isso e que, inclusive, a população tem rejeitado essa moeda, é a própria China. A China que começou. Por quê? A China, obviamente, ela quer controle, ela quer saber para onde o povo está gastando dinheiro, porque, inclusive, isso pode servir para o aumento de impostos. Esse comportamento financeiro pode ajudar o governo a cobrar mais impostos dos contribuintes. E vamos lá, depois você assiste lá os vídeos sobre o Drex, vamos falar sobre o tema principal de hoje, como que você tira o seu dinheiro do Brasil em segurança. Bom, nós sabemos que tem aí algumas fintechs, como é o caso da Nomad e da Wise, tá? Elas são ótimas no sentido de serem muito boas como
contas para você utilizar no exterior, por exemplo. Você vai fazer uma viagem e você vai lá e usa. Eu mesmo já usei, fui para os Estados Unidos recentemente, coloquei lá alguns dólares e usei lá o meu cartão da Nomad. E muita gente usa o cartão da Wise. Fui também agora recentemente para Bariloche e também usei o cartão da Nomad. É o ideal? Ter uma reserva, tirar o seu dinheirinho, o seu suado dinheiro, que você trabalhou tanto para ter, para juntar, e colocar esse dinheiro numa conta que tem ligação aqui com o Brasil, numa conta em que bastará um ofício do ministro do Supremo Tribunal e que essa conta terá um bloqueio. Ah, Marcelo, mas ele não pode fazer isso porque ele tem que seguir o devido processo legal. Bom, aí eu vou deixar com vocês. Marcelo, ele não pode fazer isso porque são instituições que não têm CNPJ aqui no Brasil. Bom, será que ele não pode? Por exemplo, vamos lá, Nomad. Nomad tem CNPJ aqui no Brasil. O Wise foi comprada, uma parte da Wise, se eu não me engano, foi comprada pelo Itaú. Mas como que a gente consegue uma proteção maior nesse sentido com essas empresas? Não consegue. Você acaba ficando exposto de alguma maneira. Inclusive, elas vão ser obrigadas a informar. Meus amigos, o negócio está ficando cada vez mais sério. Elas vão ser obrigadas a informar a Receita Federal eventuais depósitos que você possa ter feito lá. Bom, uma forma também que você pode fazer a tua proteção financeira de forma líquida é através dos bancos tradicionais dos Estados Unidos. Mas a gente sabe que ainda assim há uma grande discussão, porque você está colocando o teu dinheiro lá, não é um investimento, ou se eles forem te indicar um investimento, vai ser um desses investimentos, como indicam para a gente aqui no Brasil, que a gente acaba pagando mais taxa de administração do que qualquer outra coisa. Quem está lucrando, na verdade, é o nosso gerente, a gente não está lucrando nada. Você pode tentar abrir numa desses bancos tradicionais lá nos Estados Unidos, eles vão mandar para você um cartão, mas eu acho que isso não é o ideal. A gente estuda bastante sobre essa questão da proteção patrimonial e isso não é o ideal. Ah, Marcelo, mas e o Bitcoin? Tem vídeo meu aqui falando sobre isso, sobre o Bitcoin, sobre você abrir uma conta numa corretora como a Binance, por exemplo. A gente indica que você abra essa conta, compre essas moedas, mas que você não mantenha essas moedas custodiadas lá. Por quê? Bom, o primeiro ponto é que o Banco Central ele pode proibir o P2P, P2P, de operar com o dólar, com as moedas que eles chamam de, se eu não me engano, de stablecoins, que são o USDT e o USDC. O que isso quer dizer? Para você que está ouvindo a primeira vez sobre isso. Normalmente, qual é a maior segurança que você pode ter com criptomoedas? É você ter uma carteira física, uma Trezor, uma Ledger. Então você compra essas moedas e através do P2P você transfere essas moedas para a sua carteira física. Ah, Marcelo, essa carteira física é inconfiscável? Não, porque se a Polícia Federal chegar na tua casa e botar uma arma na tua cabeça e fizer uma busca e achar, eles vão levar. Mas gera uma segurança adicional, porque isso não fica na rede, isso não fica atrelado em nenhuma corretora. Então, quando a gente está falando de Brazuela, eu lembro até da fala do ex-ministro Paulo Guedes, é exatamente isso que está acontecendo. Olha o tempo que ele está levando para a gente chegar numa situação decadente. Não, Marcelo, mas não tem nada disso. Você está alarmando demais. Gente, a nossa moeda, pesquisa aí, hoje a nossa moeda ela desvalorizou mais do que o peso argentino. Se eu não me engano, foi a moeda que mais desvalorizou na América Latina, foi o real. Então não faz sentido. Tem coisas que a gente precisa antever os passos, ser cauteloso para que nós não tenhamos prejuízos. E aí, a gente falando ainda do Bitcoin, falando das criptomoedas, são moedas que têm uma volatilidade. Tirando as stablecoins, as moedas atreladas ao dólar, são moedas que o Bitcoin, por exemplo, tem uma volatilidade muito grande. Eu sei, você que é fã do Bitcoin, que ama Bitcoin, eu também tenho Bitcoin, mas a questão não é essa. A questão é que nem todo mundo está preparado para ter um Bitcoin e aturar essa volatilidade. De um ano a moeda está em 22 mil dólares e no outro ano ela ultrapassar 100 mil dólares. Eu acho que esse ano ela vai muito mais longe, inclusive, tá? Então,
eu acho que essa ainda não é a melhor maneira de você tratar, né, o seu dinheiro, pensando em proteção, pensando em ter uma reserva no exterior, pensando em deixar essa grana separada. E aí, a gente chega, e tem mais uma coisa que eu quero falar com vocês aqui, ó. Câmara dos Deputados segue Banco Central e abre consulta pública sobre regras para criptomoedas. Regras quer dizer tributação. Então a gente ainda tem a possibilidade, óbvio que isso aí é uma discussão, tem que se operacionalizar isso, está na blockchain, mas o que tiver em corretoras, principalmente corretoras brasileiras que tenham sede aqui ou filial aqui, meu amigo, você dançou, tá? Você vai dançar, você vai tomar bonito, tá? Falando português, claro, não tem jeito, não vai ter como você fugir disso, tá? Uma outra forma de você também proteger é através da criação de offshores, tá? De empresas offshore, ou seja, uma empresa fora aqui do Brasil. Então isso é uma coisa que a gente também estuda quando é necessário. Obviamente que tem um custo muito alto para você manter e abrir uma empresa dessa no exterior. Então é caso a caso, são poucos os casos em que nós indicamos uma offshore, tá? E a gente indica, sim, que você tenha uma reserva fora da jurisdição brasileira, tá? Nós temos um parceiro internacional, é um representante da Real London 360, é uma corretora que fica nas Ilhas Virgens Britânicas, é totalmente desassociada, não tem nenhuma relação com o Brasil, ou seja, não adianta ofício do STF, não adianta nada que esse dinheiro ele não vai ser bloqueado, esse dinheiro ele não vai ser alcançado, porque ele está num paraíso fiscal. Você vai declarar isso no imposto de renda, você vai fazer tudo certinho e você vai manter essa grana fora da jurisdição brasileira, ainda com rentabilidade em dólar. Se você não sabe, tem outro vídeo meu aqui falando sobre isso, o dólar ele teve uma desvalorização em 25 anos de 100%, enquanto que o real quase 600%. Ou seja, o que você comprava com R$1 lá atrás, hoje você tem que comprar com 6. E olha que eu estou sendo até, levando aqui em consideração o que a gente está vendo na nossa economia recentemente, eu estou sendo até um cara bem leve, assim, estou usando de bastante leveza para falar sobre isso, porque tem coisas que a inflação aumentou demais, né? Aumentou muito. Então, essa é uma das formas que eu considero a forma mais segura. Esse QR Code que está aqui na tela é para um formulário. A RL é uma empresa consolidada, é uma empresa que você tem total segurança jurídica. Nós indicamos ela para vários clientes aqui do nosso escritório que já tem esse investimento na RL e é o que eu considero mais seguro. Fiz uma pesquisa, falei com várias pessoas e ela foi o que eu achei de mais seguro hoje para você ter parte do seu patrimônio fora aqui do governo, fora das garras do governo. Muita gente fala em ouro também, né? Aqui no Brasil a gente até tem a possibilidade de você comprar barras de ouro. Quando eu falo em barras de ouro, eu lembro logo do Silvio Santos, né? Que ele falava que você ganha em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro. Se eu não me engano é Ouro Minas, né? Acho que é Ouro Minas. Enfim, você pode comprar barra de ouro, mas a gente cai no mesmo problema. Você vai ficar com a barra de ouro na sua casa? Então, assim, e aí? Como é que faz isso? Se o ladrão entra na sua casa, e aí, são muitas questões. E se o Estado decide, por algum motivo, emitir uma medida provisória que tem que confiscar todo o ouro do país? Né? Então, é muito complicado. E você colocou o ouro lá no teu imposto de renda. Então, essa realmente é a melhor forma que eu aconselho você que quer ter proteção do seu dinheiro, que não quer deixar o seu dinheiro aqui no Brasil dando sopa, que quer ao mesmo tempo também rentabilizar, gerar proteção patrimonial, é super importante que você faça isso. Agora, gente, o último recado, não tem receita de bolo. Não adianta, não adianta. A gente recebe aqui no escritório, já falei isso várias vezes, muitos octogenários, pessoas com mais de 80 anos. Então não adianta, não vou falar para esse cara ter uma carteira de Bitcoin, não dá para eu fazer isso, entendeu? Não dá para eu falar para esse cara, meu amigo, compra aqui 50, compra aqui um Bitcoin, compra aqui uma USDT, e o cara nem sabe o que é isso, entendeu? Então não existe receita de bolo. Offshore não é para todo mundo. Holding familiar não é para todo mundo. Então são coisas que precisam ser estudadas. Se você quer ter esse diagnóstico,
do que fazer, de como operacionalizar isso, aponta aqui para essa tela, aponta aqui para esse QR Code que está aqui na tela, que a gente vai agendar uma reunião com você e com o nosso especialista em proteção patrimonial no exterior, para que você possa ficar tranquilo em relação a isso. Também está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, o link, você pode clicar lá, coloca os seus dados que nós vamos entrar em contato com você em breve para podermos fazer esse agendamento. É isso, gostou do vídeo? Então se inscreva no canal, deixa sua curtida e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!